Revelações celestiais. 7 versículos milagrosos para dormir sobrenaturalmente em paz. Ana sempre acreditou que a oração tinha o poder de mover montanhas. Mas, ao receber a notícia devastadora de que estava desenganada, sua fé começou a ser testada como nunca antes. Em meio ao silêncio da capela de São José dos Campos, ela buscava consolo. A luz suave das velas refletia um semblante de esperança e desespero, como se até as paredes compartilhassem sua dor. Cada noite, seu lar se transformava em um templo de intercessão. O cheiro do incenso que queimava no ar misturava-se com as lágrimas de sua família, que, unida em fervorosa oração, clamava pelas promessas das Escrituras. Era como se aqueles versículos, recitados em uníssono, se tornassem escudos de proteção e esperança, lembranças potentes do poder curador de Deus. Os cânticos reverberavam pela casa, criando um ambiente sagrado, onde cada nota ressoava a doce melodia da fé. Na calada da noite, enquanto Ana se preparava para descansar, a presença de Deus parecia palpável. De repente, ela se viu cercada por uma luz radiante, mais intensa do que qualquer outra que já havia experimentado. Neste momento de sobrenaturalidade, as palavras de 7 versículos milagrosos iluminaram sua mente e coração, como estrelas em um céu enluarado. Eram como luzes que guiavam seu caminho no vale da sombra da morte, preenchendo sua alma com esperança inabalável. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A cada noite que passava, Ana recitava os 7 versículos, e a fé de sua família se tornava um cordão de moléculas vibrantes, conectando cada um ao poder celestial. O milagre estava tão próximo que parecia quase tangível. Contudo, tudo mudou em uma visita a um santuário antigo, mergulhado em história e devoção. Enquanto participava da cerimônia, Ana sentiu um vento suave tocar seu rosto. Uma figura angelical apareceu em meio ao brilho dourado, trazendo uma mensagem que soava como um eco profundo em seu ser. O que você busca, Ana? A entidade questionou, desafiando suas certezas. E em um instante, as 7 promessas que antes eram suas âncoras se tornaram uma neblina de dúvida que encobriu seu coração. O que significava lutar se a resposta do céu estivesse tão além de suas compreensões? Ana estava à beira de uma encruzilhada. A chama da dúvida tornava-se um peso que lhe pressionava o peito. Deveria permanecer fiel às promessas que haviam sido sua fonte de vida ou se entregar ao medo que sussurrava em sua alma? A pressão crescente deixava um mistério no ar, um fôlego divino, e Ana sabia um último, poderoso milagre estava à sua espera. Poderia ela, finalmente, dormir em paz e testemunhar a grandeza de Deus de forma sobrenatural? As horas pareciam se arrastar enquanto Ana se debatia interiormente, sua mente cheia de perguntas sobre a jornada que estava prestes a ser revelada. O sussurro da brisa suave ainda estava presente, como uma música suave que acalmava seu coração agitado. Era como se a própria natureza estivesse em sintonia com seu espírito, convidando-o a olhar mais além, a mergulhar no que o invisível tinha a oferecer. No amanhecer seguinte, ela acordou antes do sol, um novo dia espreitando pelas frestas das cortinas. O aroma do café fresco e o som distante de risadas de sua família traziam um leve conforto. Apesar da inquietude em seu coração, Ana decidiu que não deixaria as nuvens de dúvida cobrir a luz da esperança. Realmente, ela sentia que estava prestes a entrar em um novo capítulo de sua vida. Ao se preparar para o dia, um versículo específico começou a pulsar em seu coração. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Assim que recitou essas palavras, Ana sentiu uma onda de calor que percorria seu corpo, como um abraço divino. Esse era o lembrete de que, mesmo em meio ao caos, Deus tinha um propósito claro e um caminho traçado para ela. Ela se reuniu com sua família para orar antes do café da manhã. Novamente, o cheiro do incenso envolvia tudo, criando uma atmosfera de expectativa. As orações fervorosas não só eram palavras, elas deviam ser um clamor sincero. A conexão entre eles era palpável, cada um sentindo a força do outro, um elo formado através da fé que não poderia ser rompido. Ana decidiu que precisava voltar ao santuário, aquele lugar sagrado onde a mensagem angelical tinha ecoado em sua alma. Ao chegar lá, o ambiente parecia diferente. Tudo estava banhado em uma luz dourada que refletia a promessa de um novo começo. Ela se sentou no mesmo lugar onde tinha ouvido a pergunta desafiadora do anjo e começou a meditar.
A luz do sol filtrava-se através das janelas, como se cada raio fosse uma carícia do pai. Senhor, o que o Senhor quer que eu saiba? Ela sussurrou, seu coração batendo forte. As palavras não saíam de sua boca, mas ecoavam dentro dela. A cada batida, eles clamavam por uma resposta. O silêncio carregava uma expectativa, uma resposta que estava quase visível no ar e então, algo mudou. Uma onda de paz envolveu Ana como um manto. Ela percebeu que, por trás das incertezas, havia certeza de que não estava sozinha nessa luta. Um calor familiar preenchia seu ser, como se a presença divina estivesse à sua espera para que ela se entregasse completamente. Era como se cada versículo que ela havia recitado agora tomasse vida, como um campo florido ardendo de esperança. Medida que as emoções a invadiam, Ana viu uma nova perspectiva diante de si. O que o Senhor estava lhe dizendo não era apenas sobre cura física, mas sim sobre transformação espiritual. E se o verdadeiro milagre fosse a renovação de sua alma e a intensidade da fé que ela poderia cultivar? Ela sorria ao perceber isso. Era hora de se desprender das amarras do medo e abraçar a luz que aguardava. E assim, enquanto a luz do sol começava a brilhar mais intensamente, Ana sentiu que algo grande estava prestes a acontecer. Um novo sopro de vida, um novo renascimento. Contudo, a pergunta ainda pairava em sua mente. Qual seria o próximo passo dessa jornada? Ela fechou os olhos, pronta para receber o que vinha, enquanto uma nova brisa sussurrava ao seu redor, como se dissesse: prepare-se, Ana, porque o que vem a seguir é maior do que você pode imaginar. Ana permaneceu em seu estado de meditação, absorvendo a luz dourada que banhava o santuário. Cada raio que penetrava o ambiente parecia conduzir uma mensagem divina diretamente ao seu coração. A sensação de transformação que ela havia vislumbrado instigava uma expectativa crescente. Era como se o próprio universo estivesse conspirando a seu favor, e ela só precisava acreditar. Com os olhos fechados, Ana começou a se lembrar de momentos em que a fé parecia suficiente para enfrentar qualquer tempestade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A frase ressoava em sua mente, trazendo à tona um sentimento de coragem. Ela entendeu que cada passo dado nessa jornada não era apenas por si, mas também por aqueles que conhecia e amava. Um peso imenso se dissolveu em seu ser, revelando um novo propósito: ser um farol de luz para outros. Enquanto refletia, Ana abriu os olhos e sentiu a presença de algo maior. Algo que a envolvia como um abraço caloroso. A brisa então intensificou-se, trazendo consigo o suave aroma do jasmim que crescia do lado de fora. Era uma recordação de que, assim como todas as flores, sua jornada também floresceria. Movida por um impulso, ela se levantou e começou a caminhar lentamente pelo santuário. Cada passo parecia sagrado, e cada respiração se transformava em adoração. Uma ideia poderosa surgiu em sua mente. Em meio à escuridão que muitos enfrentam, sua experiência poderia servir como luz. Como posso compartilhar isso, Senhor? Como posso ajudar outros a enxergar além das nuvens de dúvida? Nesse momento, um versículo particular se destacou: brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Ana sorriu, percebendo que suas palavras e ações poderiam inspirar esperança. Depois de um tempo de reflexão, decidiu que queria compartilhar sua história em um encontro de jovens que aconteceria na comunidade. Seria um desafio, mas ela sentia que aquele era o próximo passo, algo que a levaria a crescer ainda mais em fé. Antes de sair do santuário, por um instante, se sentou novamente, agradecendo a Deus por todas as revelações e pela certeza de que não estava sozinha. Senhor, eu entrego minha história em tuas mãos. Leva-me para onde o Senhor deseja e prepara meu coração para o que está por vir. Fechou os olhos, e naquela entrega, sentiu que mais uma vez era envolvida por uma onda de paz. Ao voltar para casa, sua mente vibrava com ideias e possibilidades. As vozes da sua família ecoavam ao fundo, lembrando-a de que o amor e a união eram fundamentais. A refeição em família se tornou um momento de celebração. Cada riso, cada palavra trocada, tudo parecia envolto em amor. Então, enquanto todos conversavam animadamente, Ana lançou um olhar para a janela. A luz do sol se punha lentamente, pintando o céu com cores vibrantes, como se o próprio Deus estivesse pintando um quadro de promessas. Era nesse cenário mágico que Ana percebeu: o passado não a definia, mas era um trampolim para um futuro brilhante. Quando, finalmente, as estrelas começaram a despontar no céu, uma mensageira de esperança lhe sussurrou ao ouvido: prepare-se para o extraordinário, Ana. A jornada está apenas começando. Mas ainda havia uma pergunta a flutuar em seu coração: quais outras surpresas Deus havia guardado para ela? Assim, o desejo de descobrir se tornou impetuoso, levando-a a se perguntar a cada passo: qual será a próxima revelação que mudará meu destino?
Ana acordou com o canto dos pássaros anunciando a chegada de um novo dia. A luz suave da manhã penetrava pela janela, inundando seu quarto com uma luminosidade acolhedora. Ela se espreguiçou, permitindo que a energia renovada daquele novo amanhecer a fortalecesse. As emoções da noite anterior ainda dançavam em seu coração como folhas ao vento, e um doce sorriso brotou em seus lábios. Lembrou-se da convocação do Senhor, da promessa de um caminho iluminado. Se o Senhor me chamou, posso me preparar para o melhor, pensou, enquanto se vestia. Com cada peça de roupa que colocava, uma certeza pulsava dentro dela. Havia algo especial a aguardar sua participação. No café da manhã, a energia à mesa era contagiante. Sua família estava unida, compartilhando histórias e risadas. Ana se deparou com o olhar curioso de sua irmã caçula, Gabriela. O que você está pensando, Ana? Você parece tão diferente hoje. Ana sorriu, tomando um gole de café antes de responder. Sabe, Gabi, sinto que Deus está preparando algo grandioso para mim. E eu quero que você faça parte disso. Gabriela arregalou os olhos, cheia de expectativa. Sério? O que é? A irmã mais velha hesitou, um misto de ansiedade e alegria a envolvendo. Vou contar minha história em um encontro com os jovens da comunidade. Quero inspirá-los, assim como me senti inspirada. O rosto de Gabriela brilhava com admiração, e ela exclamou, isso é incrível! Você vai arrasar! Impulsionada por essa energia, Ana se despediu de sua família e se dirigiu ao santuário novamente. A caminhada lhe trouxe lembranças do momento mágico que teve lá na noite anterior. Ao entrar, respirou fundo. O aroma de jasmim ainda estava presente, como se o próprio ambiente acolhesse. Ana se instalou em um dos bancos, fechando os olhos por um momento. Em silêncio, ela buscou a orientação do Senhor. Deus, quanto mais eu me aprofundo em ti, mais sinto seu amor me cercar. Prepare-me para alcançar os corações dos jovens com minha verdade. Que a tua luz brilhe através de mim. As palavras escaparam de seus lábios. Quando abriu os olhos, viu uma pequena luz dourada flutuar em sua direção. Era como se aquela luz tivesse vida e uma mensagem própria. Fascinada, Ana seguiu pelos corredores do santuário, até que ela se dissipou em uma das janelas, iluminando o rosto de uma jovem que estava sentada no chão, chorando. Ana não hesitou. A necessidade daquela jovem era palpável. Ela se agachou e, com um sorriso gentil, perguntou, Oi, você está bem? A jovem levantou o olhar, repleto de gratidão e tristeza. É só um momento difícil. Eu não sei se tenho força para enfrentar isso. Ana sentiu seu coração acelerar. Essa era a oportunidade de ser a luz que havia buscado. Então, compartilhou sua própria história de dificuldades, os altos e baixos que já havia enfrentado e como a fé a ajudou a seguir em frente. As lágrimas da jovem começaram a secar, e um brilho de esperança apareceu no olhar dela. Eu não sabia que outras pessoas também lutavam, até você falar. Você me inspirou, disse a jovem, agora sorrindo, como se uma nuvem tivesse se dissipado em seu coração. Ana percebeu que, naquele momento, já havia começado sua missão. A presença divina parecia fluir entre elas duas, derramando paz e força. E assim, enquanto a luz do dia continuava a aquecer o santuário, Ana sentiu que mais encontros como aquele estavam por vir. Os passos que ela estava prestes a dar a levariam a lugares inacreditáveis, onde a luz deve brilhar mais forte do que nunca. Mas então, outra questão surgiu em seu coração. Como posso me preparar para os desafios que vêm com essa nova responsabilidade? Ana deixou o santuário com o coração vibrante. Sentia-se como se estivesse em sintonia com uma melodia celestial que a guiava a cada passo. Ao sair, percebeu o canto dos pássaros mais vibrante, como se a natureza estivesse aplaudindo sua nova missão. Mas, mesmo animada, um frio na barriga a acompanhava. A pergunta que a atormentava ainda ecoava. Como posso me preparar para os desafios que vêm com essa nova responsabilidade? Enquanto caminhava de volta para casa, Ana começou a refletir. Sabia que sua jornada não seria apenas sobre compartilhar sua história, mas também sobre ouvir as histórias de outros, e acima de tudo, sobre deixá-las transformar a si mesma. Cada testemunho é uma nova lição, pensou, lembrando-se das dificuldades enfrentadas. Naquele momento, decidiu que sua jornada não seria solitária. Ela precisava de apoio e, mais importante, de uma comunidade que crescesse junto com ela. Ao entrar em casa, encontraram a família reunida na sala, rindo e compartilhando momentos felizes. Era ali que o amor de Deus se manifestava, e Ana poderia ver isso claramente. Oi, família! Exclamou, radiante.
Estou pensando em reunir alguns jovens para conversar, para compartilhar, e também para ouvir o que eles têm a dizer. O que acham? Seus pais trocaram olhares. Acho uma ótima ideia, Ana. Quando você gostaria de fazer isso? Perguntou sua mãe, com um sorriso encorajador. Ana sorriu de volta e respondeu, na sexta-feira, se todos estiverem disponíveis. Quero que os jovens se sintam à vontade para abrir seus corações. Durante o jantar, ela começou a compartilhar sua ideia e logo suas palavras encheram a sala de entusiasmo e sugestões. O pai de Ana, muito ativo na comunidade, ofereceu ajuda. Posso trazer alguns equipamentos de som. Não podemos esquecer da música. Isso sempre ajuda a quebrar o gelo. Ana ficou imensamente grata. Obrigada, pai. A música realmente traz alegria. Ao longo da semana, a energia da expectativa cresceu. Ana gastou horas planejando o encontro, enchendo sua mente de orações. Senhor, ela suplicava, que cada palavra falada seja guiada por ti. Eu quero que todos sintam a tua presença. Na manhã do encontro, Ana acordou cedo. A luz da manhã parecia mais brilhante do que nunca. Os pássaros cantavam como se estivessem entoando uma canção de esperança. Ao olhar no espelho, viu um brilho diferente nos seus olhos. Era como se uma nova Andréa estivesse renascendo, mais confiante, mais forte. Quando os jovens começaram a chegar, a sala rapidamente se encheu de risadas e conversas animadas. Ana sentia seu coração acelerar. Ela se lembrou do convite que o Senhor havia feito para ela e soube que ali estava cumprindo seu propósito. Ao olhar ao redor, viu sorrisos animados e rostos curiosos, prontos para ouvir. Mas, antes de começar, Ana fez uma pausa e respirou fundo. Deus, esteja aqui conosco. Que cada pessoa aqui sinta seu amor e sua luz nesta noite, orou silenciosamente. E então, quando se preparou para abrir o encontro, o clima na sala mudou. Uma leve brisa entrou pela janela, passando por entre todos os presentes, trazendo um aroma de jasmim. Era como se o sagrado estivesse ali, confirmando cada passo. Ana olhou para todos os presentes e fez a primeira pergunta. Quem aqui já enfrentou um momento difícil e gostaria de compartilhar? As mãos começaram a se levantar timidamente, mas logo várias vozes começaram a emergir, todas desejosas de compartilhar suas histórias. E assim, aquele encontro se transformou em um momento de conexão profunda, onde histórias de lutas e vitórias eram contadas, como chamas ressurgindo em meio à escuridão. Mas logo Ana notou que, no meio de tantas vozes, uma jovem estava se segurando. O olhar dela era de vulnerabilidade, e Ana sentiu um puxão no coração. E você, querida? O que está em seu coração? Perguntou com ternura. A jovem hesitou, seus olhos cheios de lágrimas, e perguntou, mas e se eu não conseguir superar? A sala silenciosamente aguardou a resposta de Ana, e naquele momento, ela percebeu que sua jornada ainda estava só começando. Como poderia transmitir a esperança em tempos de dúvida? O que poderia dizer que realmente pudesse fazer a diferença? Assim, a questão pairou no ar. Estaria Ana preparada para não apenas ser a luz, mas também para levar paz em meio à tempestade que vinha? Ana sentiu o peso da pergunta da jovem e, por um momento, o tempo parou. O ambiente estava repleto de energia, e os olhares curiosos apoiavam-se nas palavras que ela prestes a pronunciar. Ela sabia que aquela era uma oportunidade divina não apenas para aquela jovem, mas para todos ali presentes. Com o coração aberto, começou a falar, sua voz cheia de ternura e firmeza. Olha, querida, começou Ana, todos nós enfrentamos tempestades na vida. Essas tempestades, por mais duras que sejam, não são o fim da nossa história. São momentos em que somos moldados e transformados. Lembro-me de uma época em que eu também não sabia como superar meu medo. No entanto, foi através da oração e do apoio da minha família que encontrei a força para seguir em frente. Ela fez uma pausa, respirando fundo, sentindo a presença de Deus envolvendo a sala. A vida é cheia de altos e baixos, mas não precisamos enfrentar sozinhos. O Senhor está sempre conosco, mesmo quando parece que estamos perdidos. Os olhos da jovem brilharam um pouco, e isso deu a Ana coragem. Eu queria compartilhar uma passagem que me ajudou muito. É em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso significa que, independentemente do que enfrentamos, há sempre uma fonte de força maior do que nós mesmos. E essa força está ao nosso lado. A sala estava em silêncio, todos absorvendo as palavras, cada um encontrando um eco em sua própria história. Ana percebeu que a vulnerabilidade da jovem havia tocado o coração de todos, criando um vínculo profundo entre eles.
Você não precisa ter todas as respostas agora, continuou Ana, mas precisa saber que a cada dia é uma nova chance de recomeço. Como diz em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Podemos ter dias difíceis, mas a luz sempre retorna, e nós não estamos sozinhos nessa jornada. Os jovens começaram a acenar e murmurar, conectando-se com a mensagem que Ana trouxe. Sentiam que ali eram compreendidos. O espírito estava trabalhando, e a atmosfera estava mudando de angústia para esperança. O pai de Ana, que assistia do canto da sala, sorriu, satisfeito ao ver a filha crescer em sua missão. Então, um outro jovem levantou a mão, um pouco hesitante no início. Ana, e se eu não tiver a fé suficiente para enfrentar meus problemas? O que fazer? A sala imediatamente envolveu-se numa aura de solidariedade e empatia, e Ana percebia que aquele questionamento era uma fraqueza compartilhada entre muitos ali. A fé é como uma pequena semente, respondeu, com a convicção dentro dela. Em Mateus 17:20, Jesus nos ensina que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Pequenos passos são o que realmente contam. Todo dia que você escolhe acreditar é um passo em direção à alegria. O clima na sala estava carregado de revelações. Havia uma conexão que foi além da simples conversa, era uma verdadeira partilha de almas. Ana sentiu que cada jovem ali estava se abrindo, como flores que despertam com o sol da manhã. E, ao mesmo tempo, percebeu que ela própria estava se transformando, ganhando na própria vulnerabilidade ao compartilhar sua fé. Quando o encontro começou a se aproximar do fim, e a música suave preenchia o ar, Ana decidiu que era hora de um momento mais profundo. Vamos fechar os olhos e orar juntos. Que cada um de nós possa entregar nossos medos e angústias ao Senhor, confiando que Ele cuida de cada um de nós. Todos fecharam os olhos, e a atmosfera se tornou sagrada. Ana sentiu que a presença de Deus estava forte, como um abraço caloroso envolvendo cada um. Senhor, começou, sua voz leve e sincera, neste momento, queremos entregar a ti nossos corações. Que cada jovem aqui sinta o teu amor e a tua paz. E ali, naquela sala iluminada, enquanto oravam juntos, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Mas quando Ana abriu os olhos, um brilho de luz atravessou a janela, e uma sensação inesperada tomou conta do ar, como se algo milagroso estivesse prestes a se revelar. E, na mente de Ana, um pensamento cresceu. Seria esse mais um passo na sua jornada de fé, ou um chamado ainda maior esperando por ela? Ana olhou pela janela, e o brilho daquela luz a hipnotizou. Era como se cada raio brilhante contasse uma história escondida, sussurrando segredos da glória divina. Ela sentiu seu coração acelerar, uma expectativa reverberando por todo o seu ser. O que poderia ser aquela presença tão intensa? Vamos abrir os olhos! Exclamou, não conseguindo conter a empolgação. Assim que todos se despiram do silêncio, a energia na sala parecia palpável. Olhares incertos se encontraram, mas também havia um brilho de curiosidade e esperança. Eu sinto que estamos sendo chamados para algo maior hoje, disse Ana, ajeitando os cabelos enquanto olhava para cada rosto que se fixava nela. Alguma coisa poderosa está prestes a acontecer. Os jovens sentaram-se mais eretos, a atenção agora mil, como se uma onda de expectativa estivesse subindo. Então, com um gesto gentil, Ana convidou todos a se aproximarem. Quero que cada um de vocês compartilhe, mesmo que uma pequena palavra, algo que deseja deixar nas mãos de Deus. Vamos criar um círculo de entrega. Um a um, os jovens começaram a soltar suas pequenas mágoas, seus medos, e até mesmo suas alegrias. As palavras fluíam como um rio, e Ana sentia cada emoção pulsando no ambiente. Ela percebeu a transformação que estava ocorrendo. As vozes trêmulas tornavam-se mais firmes enquanto as almas se uniam em um só propósito. Foi então que Maria, uma jovem tímida que até aquele momento parecia mergulhada em pensamentos, levantou-se. Eu sempre tenho medo de não ser o suficiente, que não consigo, que não posso. Mas ouvi a sua voz e sinto que um peso está saindo de mim. Sua voz embargou, mas, antes que pudesse se conter, continuou. Preciso de fé para acreditar que sou amada e que posso me levantar novamente. Ao ouvir isso, Ana não pôde evitar que as lágrimas brotassem. Maria havia aberto seu coração para um novo amanhecer, e com isso, outros jovens também começaram a se sentir à vontade. Estavam juntos nessa jornada, em busca de respostas e clarezas que só Deus poderia dar. Ana respirou fundo e olhou para o céu iluminado. Ali estava a resposta. Vamos recitar um versículo juntos, algo que representa essa nova fase de fé e entrega, sugeriu. Com um entusiasmo renovado, todos repetiram em uníssono. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento.
Provérbios 3:05. Aquela declaração ecoou na sala como um hino de esperança. Conforme cada palavra se desdobrava, Ana sentiu que uma nova era estava prestes a surgir em suas vidas. Em meio a risos e lágrimas, a atmosfera começou a vibrar, e uma brisa suave entrou pela janela aberta, como se o próprio Espírito Santo estivesse passando. Agora, vamos nos preparar para mais uma oração, mas antes quero que, cada um de vocês, imagine essa luz que vimos pela janela. Imagine-a envolta em leveza e paz, chegando até seus corações e iluminando cada sombra. Ana guiou cada um em um exercício simples, mas poderoso. Os olhos estavam fechados novamente, e em um momento de silêncio profundo, algo mágico aconteceu. Um sussurro suave correu pela sala. Aos poucos, Ana notou que, em lugar do brilho da luz, uma nova centelha de esperança já preenchia cada espírito. Os jovens tinham encontrado não apenas um novo passo na fé, mas um renascimento em suas almas. Quando terminaram a oração, um sentimento inexplicável de unidade e amor pairava no ar. Ana sentia que uma paixão ardente pelos propósitos de Deus tinha se acendido dentro dela e, com isso, uma certeza se firmou em seu coração. Mas o que faremos agora com tudo isso? Este foi apenas um breve encontro, ou é o início de algo bem maior? Quando cada um de nós voltar para casa, como manteremos essa luz acesa? Refletiu em voz alta, provocando um murmúrio entre os presentes. O que se seguiu, Ana ainda não sabia, mas sentia dentro de si que uma jornada incrível aguardava todos eles. O brilho misterioso da luz ainda dançava na mente de cada um, e, enquanto a música da vida tocava ao fundo, uma nova visão começou a se desenhar. Que segredos estariam prestes a ser revelados? O que mais Deus tinha guardado para aqueles corações sedentos de transformação? Ana não sabia dizer ao certo o que esperava que acontecesse a seguir. Aquela reunião não era apenas mais um encontro entre amigos, tinha ares de algo que transbordava além da compreensão. Enquanto os jovens se dispersavam após a oração, sentiu um movimento pulsante dentro dela, como se as promessas divinas começassem a se desenrolar numa dança de fé e ação. Vamos sair para um lugar mais tranquilo? Sugeriu Ana, enquanto caminhavam em direção ao jardim. O céu à noite ostentava uma imensidão de estrelas que pareciam brilhar com uma intensidade engenhosamente divina. Ao se sentarem em círculo na grama fresca, o murmúrio da natureza se tornou uma sinfonia sagrada, envolvendo-os em um abraço sereno. Deus está aqui, murmurou Tiago, um rapaz de sorriso tímido. Parece que ele nos trouxe para este momento, não acham? Os outros assentiram, e Ana pôde ver em seus rostos que eles compartilhavam a mesma compreensão. Era tempo de ouvir e ser guiado. Quero que nós confiemos também nas promessas que Deus nos faz, disse Ana, com um brilho no olhar. Vocês se lembram daquela história sobre Eliseu e os seus servos, quando ele orou para que eles vissem o exército de anjos? Que seus olhos se abrissem para a realidade espiritual ao redor deles. As palavras de Ana ecoaram, fazendo o coração de cada um acelerar. Imagine só, continuou, nós também podemos ter coragem para enfrentar tudo que nos desafia, sabendo que Deus está ao nosso lado, sempre trazendo proteção e iluminação. Era como se uma cortina invisível estivesse sendo rasgada, revelando um universo de possibilidades infinitas. A conversa fluiu, tocando nas lutas e conquistas, nas promessas e dúvidas. Laís, uma jovem com luminosa disposição, teve um momento de revelação. Eu me lembrei de um versículo que diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Exclamou, levando todos a repetirem as palavras de Romanos 8:37. A força da declaração reverberou no ar, criando uma atmosfera quase elétrica. Vamos ser isso, vencedores, afirmou Vítor, sempre com o entusiasmo que contagiava a todos. E se todos nós levássemos essa luz para nossas casas? Por que não fazemos uma lista de versículos que nos inspirem, e colocamos em um lugar onde possamos vê-los todos os dias? A ideia foi recebida com aplausos e sorrisos. Cada um começou a compartilhar seus versículos favoritos, aqueles que significavam algo especial, que trouxeram conforto ou inspiração em momentos difíceis. Ana anotou tudo em seu caderno, vislumbrando um mural de fé que poderia ser compartilhado e alimentado. Nesse instante, cada frase que ecoava ali parecia estar sendo tecida numa tapeçaria de esperança e renovação. Naquele momento, um vento suave começou a soprar, trazendo um cheiro doce de flores e o som do riso distante, como se a criação estivesse celebrando a presença deles. Deus está nos mostrando que estamos em um terreno sagrado, sussurrou Ana, fazendo os outros se calarem. O silêncio que se seguiu trouxe uma paz profunda, ecoando nas almas, como se todos estivessem em conexão com algo que transcende suas vidas cotidianas. Ana olhou para a lua prateada, percebendo que a jornada estava apenas começando.
O que mais Deus tinha reservado para aquelas almas agora despertas? No fundo de seu ser, Ana sentia que algo extraordinário estava prestes a se revelar. E enquanto o céu continuava a brilhar, sua mente se questionava: será que estavam prontos para receber tudo o que era divino? Que novas verdades os aguardavam nas próximas horas? Ana respirou fundo, absorvendo cada fragmento daquele momento sagrado. O céu, salpicado de estrelas, parecia ouvir as promessas de fé que Gigi ecoavam ali no coração do jardim. Cada jovem ao seu redor era como um pequeno farol, irradiando luz e esperança. Querem fazer uma oração coletiva? Algo especial para fortalecer nossa união e essa verdade que estamos descobrindo? Sugeriu Laís, sua voz suave, mas cheia de intenção. Os olhos de todos brilharam com a ideia. Era hora de se entregar ainda mais à presença divina. Assim, formaram um círculo mais apertado, suas mãos se entrelaçando. Ana sentiu o calor dos outros, uma conexão quase palpável. A oração começou, primeiro com sussurros hesitantes, até que cada um começou a falar, crescendo em intensidade. Palavras de gratidão, pedidos por força e clareza, proclamando a vitória em Cristo. O sentimento era contagioso e poderoso. Que possamos ser moldados, Senhor, clamou Vítor. Que essa luz que acendemos aqui hoje resplandeça em todos os lares e comunidades ao nosso redor. Enquanto oravam, a brisa que antes era suave tornou-se um pouco mais forte, como se algo invisível os envolvesse. Ana sentiu um arrepio subir pela sua coluna. É ele, pensou, sua fé ardendo como fogo. Ela precisava compartilhar um insight que estava surgindo em seu coração. Eu não consigo não pensar sobre como cada um de nós levou nossa própria luta até aqui, e mesmo assim estamos juntos, como um só corpo, disse Ana, a voz bem firme. E se fizermos um compromisso de apoiar uns aos outros, não só aqui, mas além do jardim? Precisamos nos lembrar sempre de que somos mais do que vencedores, mas que é necessário estar lado a lado nas batalhas da vida. Todos assentiram, a seriedade do momento criando uma base sólida para o que estava por vir. Então, que tal fizermos um pacto? Um para ajudar o outro nas dificuldades e celebrar as vitórias juntos? Sugeriu Tiago, o timbre de sua voz transmitindo sinceridade. Isso mesmo! Gritaram em uníssono. Mas, enquanto encorajavam uns aos outros com promessas de apoio e amor, algo ainda pairava no ar. A lua parecia brilhar ainda mais intensamente, como se o próprio céu estivesse atento àquele pacto que estava sendo feito. Ana queria mais e mais que aquele clima de renovação e força durasse. Vamos nos reunir de novo. Que tal começarmos a estudar juntos sobre os versículos que trouxemos hoje e entender cada um deles? Podemos marcar um dia na próxima semana. Ouvindo suas palavras, os rostos se iluminaram. Seria incrível, disse Laís, os olhos brilhando como estrelas. Além dos versículos, podemos compartilhar experiências e como eles nos impactaram. Uma onda de animação envolveu o grupo. O primeiro passo já estava dado, e a expectativa crescia diante das promessas que eles haviam feito um ao outro. Mas, aos poucos, a empolgação foi tomando um novo rumo, e a ideia de um encontro estava crescendo para algo ainda mais profundo. Do nada, um som agudo, como um pequeno trovão, cortou o silêncio da noite, fazendo os jovens olharem ao redor, confusos. Um vento mais forte surgiu, agitando as folhas das árvores e passando por eles como uma brisa cheia de vida. Vocês ouviram isso? Perguntou Tiago, o rosto pálido de surpresa. Ana olhou para os olhos deles, buscando respostas, e sentiu um frio na espinha. O que foi isso? A respeitosa solidão da noite parecia ter sido quebrada. Uma pergunta se formou em sua mente. Estaremos prontos para o que vem depois? O ciclo de oração tinha começado, mas a revelação ainda estava distante, na sombra das árvores, esperando o momento certo para se manifestar. Em meio a essa inquietação, o que mais Deus estava prestes a revelar? Enquanto a brisa suave trazia consigo a fragrância das flores, os jovens estavam em um estado de expectativa, o mistério pairando no ar. Ana, com o coração acelerado, olhou ao redor. Sentia que aquele momento estava recheado de significados profundos. Era como se o próprio céu estivesse conspirando para mostrar algo grandioso aos corações sedentos diante dela. A oração e a comunhão que temos aqui são preciosas, começou Ana, voltando-se para o grupo. Sinto que algo extraordinário está se formando entre nós, mas precisamos nos preparar e estarmos abertos para o que Deus quer nos ensinar. Suas palavras reverberaram, ecoando em cada alma presente. Os jovens acenaram com a cabeça, e uma alegria palpável encheu o ar.
Um desejo de explorar as promessas de Deus, de serem guiados pelos seus caminhos, iluminou o espírito coletivo. Ana, ao olhar para cada um, percebeu um brilho de esperança, um propósito sendo renovado em seus rostos. Vamos oferecer nossas vidas e essa nova união aos planos do Senhor, propôs Ana, a voz serena e firme. Que estejamos não apenas dispostos a enfrentar desafios juntos, mas também a celebrar cada pequena vitória que encontrarmos pelo caminho. Todos assumiram compromissos silenciosos, imbuídos de ímpeto e determinação. Então, um outro jovem, Lucas, levantou a mão, e todos olharam. Ana, você se lembra de como todos nós falamos sobre cada um ter seu versículo especial? Que tal formarmos um mural de esperança? Colocar essas promessas em um lugar onde possamos vê-las todos os dias. Assim, além das reuniões, teremos sempre a lembrança dessas palavras poderosas. O entusiasmo explodiu. Ideias a respeito de como decorar o mural começaram a fluir, e em poucos instantes, cada um estava contribuindo para essa nova forma de encorajar uns aos outros, vibrando com a ideia. Detalhe por detalhe, conversas e risadas se entrelaçavam. A energia no ar era contagiante. Ana contemplou o grupo, seu coração transbordando de gratidão. Sentia uma unidade formada não apenas por suas histórias, mas por um propósito maior sendo revelado. E quando a noite avançou, Ana soube que não era apenas uma reunião de jovens, mas um novo começo, um ministério em gestação, uma luz destinada a brilhar por onde passassem. E foi nesse fervor que o momento de silêncio trouxe todos à realidade novamente. A sombra aproximava-se perto da luz, como um sino que chamava todos a um reconhecimento profundo. Diante da brisa que agora girava com suavidade, o céu pareceu ouvir aquela busca incessante. O amor de Deus pairava sobre eles, instigando cada coração a se abrir mais. Ana sentiu uma presença forte e clara, a de Deus, dizendo que estavam prontos para crescer e viver essa nova jornada. Vamos orar mais uma vez. Deixemos que o Senhor realize a sua vontade em nós e com nós, sugeriu, novamente pegando a mão dos colegas. Enquanto oravam, um calor envolvente aos poucos o cercava. A presença divina se fez tangível. Foi nesse calor, nesse amor infinito que cada jovem encontrou coragem renovada. As palavras de Ana ecoaram, e em cada batida de seus corações, novas promessas se formaram. Que toda chuva possa limpar nossas dúvidas e que cada um de nós esteja equipado para ser uma luz em meio ao caos. Que a nossa fé resplandeça e nossos olhares estejam sempre voltados para o céu. Com essa oração, uma onda de paz preencheu a atmosfera, todos conscientes da transformação que estava acontecendo ali. Juntos. O brilho da lua parecia dançar, filtrando-se entre as folhas e aquecendo as almas. A noite avançava, mas o espírito de renovação crescia a cada instante. Assim, chegaram ao fim daquele encontro, mas não o fim de sua jornada. Agora, cada um deles levava o compromisso de guardarem não apenas os versículos em seus corações, mas também a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Ana olhou para o céu, tocada pela magnificência do universo que Deus criará. Sabia que o dia seguinte traria novos desafios e alegrias, mas estava convicta de que, seja qual fosse a situação, eles não estariam sozinhos. Com um renovado espírito, todos se despediram, prontos para as jornadas que os esperavam. Ao voltar para casa, Ana mal podia conter sua expectativa. Uma nova missão havia brotado em seu coração. A luz que sentirá naquela noite não seria apenas um momento, mas uma chama acesa que poderia iluminar muitos outros, abrindo portas para novas histórias de fé a serem escritas. Ao chegar em casa, a energia vibrante ainda pulsava dentro de si. Com um sorriso radiante, olhou para sua família, que a aguardava ansiosamente. Vocês não imaginam o que aconteceu, exclamou. E ao contar, sentiu a bondade do amor abrir-se em seu coração, como um jardim florescendo sob a luz do sol. Seu testemunho seria algo grandioso, seria uma ponte para encontros futuros e uma corrente de esperança a unir todos. E assim, naquele momento, Ana percebeu que estava apenas no começo de uma jornada cheia de vitórias, alegrias e, principalmente, a presença constante de Deus ao seu lado. O que ainda estava por vir? O céu era o limite. Agradeça sempre ao Senhor, e nunca se esqueça, as promessas se cumprem na vida de quem acredita e se entrega. Que sua luz resplandeça também. Agora, um convite. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. E não se esqueça de comentar suas reações e testemunhos sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Não espere nem mais um segundo para apoiar este canal. Só aqueles que são verdadeiros servos de Deus entendem a importância de cada uma dessas ações.